Que tal, seus meninos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje começarei a série das aves lendárias de Pokémon, fazendo elas no estilo um pouco mais realista e também acrescentando um pouco do meu traço artístico aqui nessa escultura. E para iniciar, iniciaremos pelo Articuno. Em breve vocês vão entender o porquê da ordem das aves lendárias. Eu já fiz o pai, o Lugia, né? O pai das aves lendárias, né? O criador. E agora estarei fazendo seus filhos, seus titãs. Começando pelo Articuno, o Titã do Gelo. Bora que bora. E para começar, eu já tinha feito a estrutura aí do Articuno. Primeiramente, eu só vou pegar um pedaço de massa de biscuit, aplicar aí nessa parte do corpo da estrutura. Vou pegar a parte oposta do pincel para fazer as concavidades, onde vou colocar os olhos e o bico. E também vou usar o estilete para fazer a textura da plumagem dele, beleza? Beleza. Depois eu só vou repetir o mesmo processo aí na parte das asas. Vou envolver as asas dele aí com massa de biscuit e vou utilizar o estilete para fazer a textura da plumagem. Posteriormente, vou modelar aí as penas, pena por pena, faço ela num formato aí de gota, né? O formato de uma pena mesmo. Vou partir ela aí ao meio com uma espátula e depois vou usar o estilete para fazer as laterais, né? A textura das laterais aí da pena. E aí é só ir aplicando as penas em toda a extensão das asas dele e organizando essa plumagem até ficar o mais próximo possível aí do personagem, né? Do Articuno. Depois de ter feito aí a plumagem das asas do Articuno, eu vou pegar um pedacinho de massa de biscuit, uma bolinha de massa de biscuit nesse tom de laranja e vou aplicar aí nos olhos do Articuno, para ser os olhos dele. Aplico tanto de um lado quanto do outro e depois venho com um pedaço de massa de biscuit no formato mais triangular, vou achatar, aplicar aí na parte de baixo para poder fazer as pálpebras do Articuno. E aí só vou fazendo os detalhes dessas pálpebras com a espátula e organizando direitinho aí tanto a parte de cima quanto a parte de baixo dessas pálpebras dele aí. Aí é só repetir o mesmo processo do outro lado, beleza? Beleza. Depois só faço aí a modelagem do bico e venho com a espátula para poder fazer os detalhes aí da parte de cima e de baixo do bico e também as narinas que ficam aí no bico dele, beleza? Beleza. Depois vou fazer essa crista emplumada que ele tem na cabeça e aí é só fazer nesse formato, modelar nesse formato de onda, aplico, faço a mesclagem e vou fazendo a textura aí com a espátula. Achato um pedaço de massa de biscuit para poder dar mais volume aí pro peitoral dele, aplico, faço a mesclagem e vou fazendo a textura com a espátula aí, fazendo essa textura aí de plumagem, né? A mesma textura que eu faço pros pelos também. Depois vou modelar aí as pernas dele, as pernas e os pés dele. E eu sei que o vídeo tá se estendendo aí, mas como a galera não gosta muito de vídeo dividido em muitas partes, esse vídeo terá somente duas partes, a parte da modelagem, né, em biscuit, e a última parte que é a finalização com a pintura, beleza? Então nesse vídeo aqui eu estarei fazendo a modelagem do corpo dele, modelando ele de corpo inteiro e depois estarei fazendo a pintura para finalizar o vídeo deste personagem aqui, beleza? Beleza, bora que da hora. Depois de ter feito a estrutura básica aí das pernas dele, eu vou adicionando algumas texturas, né? Dando mais alguns volumes, fazendo esses anéis que ele tem, né? Que geralmente os pássaros têm nessas estruturas semelhantes a anéis e a escamas na parte das pernas aí delas, nos pés deles aí. E aí só vou fazendo isso daí, depois de ter feito toda essa parte de textura, dessas estruturas aí, eu aplico as unhas dos pés dele. E aí é só repetir o mesmo processo do outro lado, e depois venho com um pedaço de massa de biscuit, vou aplicar aí na parte de cima das pernas dele, e depois é só mesclar ao corpo, e depois de completar essa mesclagem, eu só faço a textura, mais uma vez fazendo a textura aí com a espátula. Sei que é repetitivo, mas vou envolver a cauda dele aí também com biscuit, e venho com a espátula para fazer a textura da plumagem aí dessa cauda. E depois vou fazer umas penas mais alongadas para colocar aí na base da cauda dele. Sei que ele não tem essas estruturas, mas eu quis dar um diferencialzinho aí, já que apesar de ser uma escultura do Articuno, é uma escultura meio fanart, né? Eu tentando fazer um pouco do Articuno no meu traço artístico, beleza? Beleza. Pois é, seu menino, no mais é isso, esse foi o vídeo, curte, comente, me segue para não perder os próximos vídeos e vem muita coisa legal por aí, beleza? Até a próxima, valeu, falou e tchau!